Seja muito bem-vindo ao SexyCast, que é o podcast da comunidade Sexy Canvas. E como vocês sabem, a gente sempre traz pessoas muito fodas aqui, cujo objetivo é você, ao acompanhar a história de vida, a carreira e, obviamente, o que ela tem para ensinar, você já sai desse podcast transformado. Então, antes de mais nada, já dá aquele like legal, já curte, compartilha. Ah, mas eu não vi o vídeo ainda, André, foda-se. Já daí, vai acabar com a monetização quando fala palavrão, né? Não importa. Já dá like, comenta, compartilha, a gente lê, eu leio todos os comentários. E hoje estou aqui com meu amigo Elton Euler, que o nome em alemão correto seria Euler, mas o certo é você fala Elton Euler. É um especialista criador de várias metodologias, como o Corpo Explica, como o GPS, que já ajudaram milhões de pessoas a responderem os seus porquês mais basais, né? Você tem mais de 850 mil seguidores no Instagram e muito mais de 1 milhão nas redes sociais. A gente tem uma coisa muito em comum, que nós dois queremos ganhar o Prêmio Nobel, e a gente fala isso em alta voz, coisa que nenhum brasileiro tem coragem. Tô muito feliz de estar trocando esse papo contigo. Quero que seja um papo brabo, reto mesmo, para eles saírem daqui falando, caraca, mano, mudei a vida nessa conversa. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo não, bem-vindo. Deixa comigo, fico feliz pelo convite, te agradeço aí, tenho certeza que vai ser um papo bem legal. E é legal encontrar alguém que tem coragem de ter um sonho tão grande, abrir esse sonho, que é o sonho de trazer o Nobel para o nosso país, num país onde os seus heróis são atacados, são diminuídos, e muitas vezes não conseguem o que estão tentando, mas vamos para cima. O Nobel é possível, é difícil, porque a gente sabe que normalmente vem de países que não são latinos. Tem Nobel na América Latina, inclusive alguns, a Argentina tem, acho que o Chile tem também. O Brasil nunca teve, muito do que eu falo no meu trabalho, e você do seu jeito também no seu, mostra que o brasileiro médio, ele acha que perder é mais doce do que vencer, né? Isso estraga muito esse país, estraga o PIB, estraga a vida das pessoas. E já quero começar te perguntando o seguinte, cara. Esse é difícil quantificar, mas quantas pessoas você acha que o teu trabalho já impactou em termos de caramba, mudei, nossa, que isso? Eu não falo só de alunos pagantes, eu falo de uma forma geral, porque você tem 1 milhão de seguidores e tudo mais. Você arriscaria um número? Olha, esse número é um número difícil, mas nós já estamos na casa de milhões mesmo. Nós tivemos uma última campanha que foi o Resgate dos Otimistas, nós tivemos nessa campanha 460 mil pessoas cadastradas, ou seja, pessoas que foram impactadas pela mensagem do combate à dependência emocional, pela mensagem da falta de permissão, pela mensagem dos padrões controladores ali, que ferram as relações das pessoas, e nesse ponto a gente se aproxima muito nessa construção. Então você fala, pô, o perdedor, a vítima, essa coisa toda, o cara que aceita, o cara que se esconde, o cara que fica de coitadinho. Então você vem num viés de uma análise, né, profissional, de uma análise de comunicação, e eu venho no mesmo lugar ali, num viés, num olhar mais técnico, sob o ponto de vista de relações, numa construção um pouco mais terapêutica, e a gente chega nesse mesmo lugar de tentar impactar quanto mais pessoas. Quando eu vejo 460 mil pessoas cadastradas em uma única campanha, eu falo, putz, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. Eu estaria que você já impactou aí pelo menos 5 milhões de pessoas com tantos lançamentos de sucesso. Daí para mais. Para a gente ficar com o número, com certeza mais de 10 milhões de pessoas ao longo dessa trajetória. E eu acho isso fabuloso, porque no Brasil é muito raro ter pessoas como você e eu, vamos incluir. De uma certa forma, as pessoas aceitaram que o caminho é jogar o jogo. Quando a gente joga, por exemplo, o War, Banco Imobiliário, a gente sabe a regra, a gente sabe qual é o objetivo, a gente sabe que tem que conquistar 24 territórios ou comprar terras lá no Banco Imobiliário. O jogo da vida, ninguém sabe o objetivo final, não sabe como é a estratégia. Normalmente quem ensina a estratégia pra gente são pessoas que perderam o jogo, como os nossos pais, nossos avós. E o brasileiro médio vê isso. Alguém disse pra ele que se ele sofresse bastante no rolê, chegasse no céu bem fudido da cabeça, seria bom. Então ele meio que desiste de questionar. E o Brasil não é um país que filosofa, ele não questiona, porque tudo estava no livro. Então não é um país científico, a produção científica daqui é pífia. Então é muito bom poder estar perto de você, já te acompanho há um tempão, e saber e pedir pra galera olhando pra câmera que você às vezes olha pra gente num lugar de nossa, que caras fodas, nossa, que gênios, nossa, eles são tão especiais. Olha, eu vou te falar, nós não somos tão especiais assim, a gente só teve coragem de olhar umas verdades que todo mundo falava, a vida é isso mesmo, gente, tem que sofrer, e foi atrás de uma solução, e uma solução ágil, né? Que isso é uma coisa interessante. Eu quero te perguntar, você começa no Corpo Explica, né? Depois você cria o GPS, e agora tem uma volta. Você já respondeu isso muitas vezes, mas é importante a galera saber. Legal. O que são esses produtos e qual o impacto de transformação na vida das pessoas. Legal. Você falou de coragem de questionar, e acho que tem muito a ver com a sua audiência, né? A gente precisa inspirar, provocar e às vezes bater nas pessoas para que elas percebam que dá para ser diferente, que pode ser diferente, que pode ser melhor, né? Eu sou um cara que eu estou no universo de desenvolvimento humano por acaso e um pouco por
talvez até preguiça, incompetência ou falta de coragem daqueles que estavam aqui antes de mim. Porque eu venho da comunicação e antes disso eu venho de tecnologia. Eu também sou TI. Então, assim, eu comecei a minha vida com muita dificuldade, eu venho de baixo, essa é a minha trajetória. Como de baixo, assim, fala assim, na prática, miojo, maisena? Não, quebrado, eu sou filho... Quando eu cheguei nesse mundo, minha mãe, eu sou filho de um garimpeiro com empregada doméstica. Tá? Meu pai é porra louca, minha mãe é aquela menina que engravidou nova, de uma família desestruturada, que veio de uma família desestruturada e um país desestruturado, e aqui cheguei, tá? E tentando a vida, ganhando quilometragem, mas sem ganhar dinheiro. Tentando um sonho de ser milionário, um sonho de ter um grande negócio, mas o tempo foi passando, chegou uma hora que eu me vi com 3 filhos, nome sujo, e olhei para o meu histórico e falei, cara, não deu, não rolou, não foi para mim. Isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, eu sou péssimo com datas. Também. Eu comecei a virar em 2017, foi quando eu comecei a virar, eu já tinha 30 e alguma coisa, né? E aí eu falei, cara, não rolou para mim. E eu me descobri comunicador, ajudando um amigo, e foi bem num dia que ele chegou e falou assim, cara, o que foi que você tá amarelo? Nós tínhamos ganhado um edital da FAPDF, do Fundo de Apoio. Você é de Brasília, né? Sou de Brasília. E foi o primeiro edital onde eles investiram em startups. Eu ganhei aquele edital e ali eu percebi que eu escrevia bem, que eu me comunicava bem. Como programador não tinha ido muito bem, e aí ali eu falei, pô, tem alguma coisa aqui. E esse cara um dia chegou e falou assim, cara, o que foi que você tá amarelo? Eu falei, cara, tá foda pra mim, tá puxado. Tô precisando de 30 mil. E eu nunca tinha visto 30 mil de uma vez. Ali, essa era a minha realidade, dali que eu venho. E aí ele falou, pô, vamos levantar essa grana. Aí eu falei, como ele? Mas o que você faz bem? Eu falei, cara, ultimamente a única coisa que eu tenho feito bem feita é esses vídeos pra você. E orientando ele, porra, fala isso, não fala isso, fala assim, inverte, traz aquilo que estava no final pro começo e tal. E aí ele falou, pô, mas você é muito bom nisso. E eu já estava com a pulga atrás da orelha, porque eu tinha conseguido passar no edital, eu tinha feito ele passar, e eu tinha orientado alguns amigos, e todos conseguiram passar no edital, por causa da escrita, né, vamos dizer assim. E aí eu falei, porra, descobri esse negócio. Ele falou, você é copy. Eu falei, não sei o que é isso. Eu falei, deve ser a coisa da moda, né? Eu tinha acabado de entrar no mercado de startup porque eu tinha uma ideia e alguém me falou que aquilo era startup. Eu pensei, startup, copy, coach, deve ser alguma coisa da moda, mas deixa eu dar uma olhada nisso. Assim eu entrei no mercado da comunicação. Foi bem quando o Fórmula de Lançamento estava começando ali a estourar e eu vim pegando aquele mercado que estava sobrando porque tinha gente se comunicando muito mal. Beleza, aí eu me achei, me encontrei. E os meus contatos eram contatos de coaches, terapeutas. Eu entrei no mercado por aí. Inicialmente era para ensinar a galera a se comunicar, escrever bem. Isso. Não tinha nada com Corpo Explica. Não tinha nada de Corpo Explica, não tinha absolutamente nada disso. E os meus primeiros clientes, meus primeiros contatos eram pessoas desse universo, do mercado digital, mas do mercado de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então tinha muito psicólogo, muito psiquiatra, muito coach, muito terapeuta. E eu olhava aquilo e falava, cara, vocês são... assim, eu me identifico muito com a sua comunicação e com a sua postura. Essa coisa toda de estar acessando informações, de olhar a vida de um jeito diferente. Eu era um cara que eu subia no palco, sem ser ninguém, e falava para as pessoas que elas eram burras e irresponsáveis. Burras porque faziam de um jeito errado e irresponsáveis porque faziam de um jeito errado, sendo que tinha gente lá fora precisando disso. Então eu era esse cara. E essa indignação, cara, ela foi crescendo de um jeito meio inexplicável dentro de mim. E o meu olhar foi ficando muito apurado. E você não estava fingindo, você estava sentindo. Eu não estava fingindo, eu estava indignado. Tipo, cara, você está falando que você se importa com as pessoas que estão com câncer, então vem cá, você tem que explicar desse jeito. Eu explicava, agora vai lá e faz. Aí a pessoa ligava a câmera e fazia tudo diferente. Eu falava, então não é burra, é irresponsável. E é o que você falou, falta coragem para as pessoas. Sim. Coragem para falar a verdade. Falar a verdade é bonito, só que se você está falando a verdade mesmo, você está enfrentando a mentira. E para enfrentar a mentira, contada há muito tempo, por muita gente, você tem que ter muita coragem. Sim. E muitas vezes você não tem lastro, você não tem resultado o suficiente para enfrentar essa mentira sozinha. Sim, um comentário sobre isso. Eu estava no Flow, quero te ouvir até o fim, que é o seguinte, a gente percebeu aqui dentro da teoria do Sexy Canvas, que as pessoas elas não têm coragem de pôr a voz para fora, se declararem superiores em algum lugar, porque estudaram, não porque só inventaram que são superiores, porque elas têm medo de não serem amadas.
Basicamente, filósofos já falam isso há muito tempo, psicólogos. E esse lugar de não ser amado, a gente quebra muito no Sex Campus, que a gente fala, vem cá, quem você ama? Você ama super-herói, super-heroína ou super-vilão? Você vai no cinema ver filme de quê? O cara, super-herói, super-vilão. Você vai no cinema ver filme de super-fofo? Você vai no cinema ver filme de super... Deixa que hoje a louça é por minha conta. Você vai no cinema ver filme de Dona Gomercinda que ajuda todo mundo na igreja todo domingo e nunca fez nada por ela? Não vai. Então, quem disse pra você que você seria mais amado pelos homens e por Deus, por ser fofo, por não contrapor, por não falar verdades, mentiu pra você. E a prova está aí. Você não ama pessoas assim. Você até gosta que elas lavem a louça pra você e que façam um churrasco e que cuidem de todo mundo porque te dão preguiça. Mas você não ama. Cara, a transformação... Às vezes só essa frase, a pessoa fala, caraca, fui um otário a vida toda, chega, vai parar em psiquiatra, vai parar um monte de lugar. E é isso. Isso é muito legal, cara. Você ocupa um lugar que eu gosto muito, que é o lugar de ser a voz divergente daquele cara que pensa aquilo, mas não tem coragem de falar. Exato. Então, olha, foi você que falou, não fui eu. Eu concordo, mas se alguém for punido pelo que foi dito, quem disse foi você. Então, eu entendi muito que as pessoas também precisavam de alguém que falasse aquilo que elas estavam pensando, mas elas não tinham coragem de dizer. Só que nesse momento, eu estava escrevendo para a pessoa que pensava aquilo que eu estava escrevendo, concordava com aquilo, e ótimo. Só que qual era o problema? Quem teria que dizer era ela. E aí ela regava na hora de dizer. Justamente por isso, não, eu não quero ir contra a categoria, não quero ir contra o status quo, não quero ir contra as pessoas que me seguem, as pessoas que me ensinam. Cara, tipo, então, você está tentando fazer o que aqui? Né? E aí vem todo aquele empreendedorismo irresponsável. Cara, você está sendo irresponsável com o seu cliente, você está sendo irresponsável com a sua família, por quê? Se você não tem coragem de colocar a tua verdade na mesa, não adianta você empacotar um produto. Porque o seu produto é a sua verdade. Aqui tá aqui, o Sexy Campus, Sexy Campus. Esse aqui é o teu produto. Ele é um pedaço da tua verdade. É o pedaço que você já materializou. Ou seja, se a pessoa não tiver condições de colocar a verdade dela na mesa, aquilo que ela acredita que seja verdade, pelo menos para ela, ela tem que sair do jogo. Exato. Ela tem que sair do jogo. Porque senão vai ficar, mas é que eu não consigo prosperar, eu não consigo aquilo. Cara, tem gente que serve para concordar, mas não serve para falar. Então é aquela pessoa que é o seguinte, se alguém falar, ela apoia, mas ela não consegue chegar e falar. E em um país como o nosso, cara, nós somos um país de muita manada. Você tem manada religiosa, você tem manada técnica, você tem manada cultural, você tem manada familiar. E a pessoa, tipo assim, cara, eu não concordo, mas eu vou evitar a fadiga. No nosso país, Exato. no nosso país as pessoas estão evitando a fadiga. Então, eu vi aquilo, cara, me deu uma indignação tão grande. E eu tenho um sócio, o Renato, quando eu tive a ideia do Corpo Explica, eu já era sócio dele em 2 negócios. No negócio dele, ele trabalhava com emagrecimento, que era Em Paz com a Balança, e eu tinha o Humanês. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte... Qual outro? Humanês. Humanês. Essa coisa de comunicação que eu desenvolvi, eu falei, vou chamar isso de Humanês, que é para ensinar os humanos falarem com os humanos ali e tal. E ali era onde eu queria construir minha vida, e só. Eu me identifico muito com a história do Silvio Santos, era um cara em quem eu me inspirava lá atrás. Ele fala que ele se tornou dono de televisão por causa da ignorância ou da ganância dos outros que não deixaram ele fazer o programa dele. E eu me tornei terapeuta só por causa disso. Porque eu estava ali dizendo para a pessoa, o que você está me dizendo é isso aqui. A forma de dizer é isso aqui. A forma de passar para as pessoas é essa aqui. Eu entendia com muita clareza e a pessoa não passava. Eu falava, cara, você não vai passar por quê? E aí meu sócio um dia chegou para mim e falou, cara, nós temos um acordo. E meu acordo com ele era, nós vamos criar vários negócios e eu vou ficar no bastidor. Ele falou, beleza, vamos dessa forma. Quando eu idealizei o Corpo Explica, aí nós tínhamos mais 2 sócios, e aí ele chegou um dia e falou, cara, isso só vai rolar se você for pro palco. Não tem jeito. Tem que ter alguém com clareza e coragem para bancar aquilo ali. E uma pergunta, e você que já ensinava todo mundo a fazer isso, por que você não tinha ido ainda? Qual foi ainda existia um medo, uma culpa cristã de ganhar dinheiro, ou uma vergonha, um medo da morte? O medo da morte dizem que é menor do que o medo de palco, né? Por que você não tinha ido ainda? Já estava ensinando e não tinha ido ainda? Ali eu não tinha o arcabouço para isso. Então, quando de estudo, eu não tinha chancela para aquilo. Eu ia subir no palco e eu ia me perguntar, quem é você? Então, quando nós começamos o Corpo Explica, quando eu tive a ideia, nós éramos 4. Eu, o Renato e um casal. Ele era fisioterapeuta e ela doutora em psicologia. Então, quando nós trazíamos a mensagem que eu tinha escrito ali, sem demérito dos outros, mas eu tinha elaborado, eu lembro que quando eu saí do Corpo Explica, até aquele momento, todos os vídeos do Corpo Explica, quem tinha escrito tinha sido eu. Justamente por essa facilidade e por essa coragem, por esse jeito de tocar na ferida, pela coragem de tocar na ferida, pelo jeito de fechar os loops, de fazer a coisa toda acontecer. Então, quando nós
fomos os 4, tínhamos o Renato no bastidor e os 3 no palco. Então, aquele conjunto era perfeito. Eu era o cara da mensagem, foi assim que eu desenhei, né? Eu sou o cara da mensagem, ela especialista na mente e ele no corpo, então você entende aqueles 3 ali no palco. E aí depois eles se separaram, ele saiu, já mudou a narrativa, a construção dos 2. Sim. Aí depois nós nos desentendemos, já mudou a narrativa. Eu fiquei naquele lugar onde eu era o cara, com coragem e vontade para fazer, mas de verdade, respondendo a sua pergunta de forma 100% transparente, sem jaleco nenhum para fazer aquilo. Entendi. Então eu tive que romper comigo mesmo a coisa do, peraí, vão me pedir um diploma, talvez peçam. Vão me pedir um jaleco, talvez peçam. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir isso de um médico, a ouvir isso de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém. É natural. Quando alguém chega para construir alguma coisa aqui, você pergunta, você é o arquiteto, engenheiro, mestre? Porque é uma associação natural. E eu falei, putz, vai ficar difícil fazer essa construção que eu tenho em mente. Pô, eu sou um cara que idealizou um negócio que eu, de forma atrevida, chamei de a lógica da vida. Um sujeito atrevido que pega e fala, eu desvendei a lógica da vida, eu sei como a vida funciona, por que as pessoas adoecem, por que as pessoas morrem, por que as pessoas têm problemas, por que as pessoas engravidam, por que não engravidam. Só que quando eu olhava para mim mesmo, e aí eu entendo a tua audiência, entendo a minha audiência, eu pego e falo, pô, mas de onde eu vim? Quem sou eu? Bati uma síndrome de charlatão. Bate uma síndrome de tudo, que é aquela coisa, os meus amigos vão falar, mas eu te conheço, Elton, porra. Lá, lembra quando você tinha 17 anos, o rolo que a gente fazia? Você lembra lá da faculdade? Você lembra de não sei o quê? É essa história, esse histórico que todos nós carregamos, que fala muito bem com essa coisa do sex canvas. Quando você fala, pô, o cara ele tem medo de não ser amado. É que ele não sabe que ele pode ser amado por outras pessoas. Exato. Ou por outros motivos. Por outros motivos. E que talvez até aquelas pessoas lá de trás passem a amá-lo novamente e depois falam assim, agora eu entendi o que você está fazendo. Quem foram as primeiras pessoas a falarem, mas como assim? Corpo explica, a mente. É o Elton aqui. As primeiras pessoas a terem esse questionamento são as pessoas que conviviam comigo. Pô, eu conheço você quebrando empresa, cara. Eu conheço você de comunicação. Você não tem nada a ver com isso. Então eu tive que construir tudo isso. E aí a minha estratégia foi, eu preciso ter mais resultados do que os que estudaram mais do que eu. E quando eu tiver resultado o suficiente, ele vai chegar e falar, pô, mas espera aí, como que você fez isso aqui, deixa eu ver. Aí quando ele pedir para ver, eu mostro como eu fiz. Aí fala assim, porra, tem fundamento, tem sentido. Então hoje, para eu fazer o que eu faço, é tudo muito mais fácil, porque eu já sou o cara do Corpo Explica. Sim. Mas lá atrás não era nada. Deixa eu dar uma dica pra galera. Pessoal, de novo, olha só, ele viu que um monte de galera não conseguia vender o seu próprio peixe, tinha uma ideia boa e não conseguia comunicar. Olha que simples. Tipo, ele não foi gênio nessa hora, ele só ficou indignado, tanto brasileiro jogando fora o seu potencial. Normal. Você talvez sentisse isso. E ele foi lá e começou a pôr em prática, a estudar. Ele até foi correto de ter um embasamento científico, mas ele foi no caminho que eu fui também. Tipo, eu percebi que se o meu negócio funcionasse muito, era mais fácil ir voltando de trás pra frente falando, pessoal, até posso vir explicar cientificamente como fiz depois, mas o resumo que eu quero te passar, galera, é se coloque num lugar de inventor, se coloque num lugar de criador de metodologia, se coloque num lugar de possível prêmio Nobel, porque você aprendeu a não fazer isso e ao não estar nesse lugar, a mielina do seu cérebro, que está toda acostumada à humildade, medo, não quer incomodar, tal, o seu cérebro nunca vai cuspir para fora ideias fora da caixa, porque você já combinou com você mesmo que você nunca seria um Elton, e nunca questionaria coisas basais, e nunca seria atrevido para dizer que descobriu a lógica da vida. Eu achei genial, atrevido é o caralho, seja atrevido, porque neste país de tantos perdedores, qualquer coisa que você faz diferente, bem embasada, não vai enganar, né? Chega de brasileiro que engana, você pode se diferenciar. Não é papo de copy, não é arrasta pra cima, vem conhecer nosso trabalho. É real. A gente precisa de mais pessoas assim, e essa pessoa está aí dentro de você, muito mais rápido de ser transformada num lugar de... você não vai ter que fazer 5 anos de MBA, todos os cursos de Harvard, para daqui a 11 anos estagiar. Não. Ou fazer psicóloga há 11 anos. Não. Já tá tudo aí. Só que encalacraram um monte de caganeira, crença limitante, informação errada, que é muito mais rápido arrancar do que te ensinar coisas novas, hábitos novos, entendeu? Boa. E não que essa pessoa não precise ou não possa estudar, mas eu acho que as pessoas elas precisam ter a coragem de dizer, isso é com base no que eu acho, isso é com base no que eu penso, porque, peraí, todas as nossas bases hoje são pessoas que já morreram, só que quando você olha para trás, alguém foi o começo, alguém foi o cara que falou, não, isso é com base em mim. Nós estamos acostumados a dizer, não, com base em fulano de tal, da década de tal. E peraí, com base nas pessoas que estão vivas, com base nas pessoas que se questionarem,
elas vão encontrar coisas diferentes. Vivendo um momento contemporâneo que é muito diferente do que no século XIX. Com acesso a informações que lá atrás aqueles caras não tinham. Então a gente precisa ser atrevido o suficiente para dizer, cara, eu acho que o Reich, que é Wilhelm Reich, que é uma das referências científicas do fundamento ali do Corpo Explica, cara, eu acho que eu tenho muito mais condições de fazer coisas com as informações que eu tenho hoje do que ele tinha com as informações que ele tinha lá atrás. Porque eu tenho as informações dele, mais todas as outras e mais as minhas. Então eu preciso chegar e falar assim, bem, a partir daqui isso é com base no que eu acredito. Porque senão, nunca vai ter um cara daqui 50, 100 anos pensando, bem, com base na ferramenta que o Elton criou, com base no que o Elton viu, com base no que o Elton percebeu, eu entendo isso e agora esse cara precisa partir dali. Nós precisamos ter coragem de ser ponto de partida para alguém. Não é só ficar olhando para trás. Eu gosto quando você fala pro cara, tem alguma coisa aí dentro, tem essa indignação de olhar e falar, pô, tá errado. Tá errado. Não tem como tá certo. Não tem como isso que não tá funcionando tá certo só porque muita gente tá fazendo. Porque mandaram, virou hábito. Porque mandaram e muita gente tá fazendo há muito tempo. Então não vamos mexer em time que está ganhando, só que está perdendo, na verdade, né? Como assim a gente vive uma vida tal do tabuleiro, que eu chamo de tabuleiro merda? A gente brota aqui, provavelmente herda a religião da nossa própria família, herda crenças, herda preconceitos, cultura do país e da família, e vai jogar um jogo que não sabe jogar e fica a vida toda esperando o sextou, ou esperando as férias, ou vai se aposentar com, sei lá, 65 anos, todo ferrado, e aí sim começar a viver a vida. É um absurdo. As pessoas, a indignação que tem vai além. Como que as pessoas aceitam viver vidas medíocres e adiadas e não estão nem questionando isso? Eu falo isso muito para os alunos do Sexy Count. Tipo, alguns falam, não, mas tem a política, nós podemos, com o poder do voto, mudar isso aqui. Porra nenhuma. A política já nasceu não funcionando desde a Grécia Antiga. Eles falavam que demagogia, tudo não ia funcionar, mas era o que tinha. O brasileiro era um convencimento ali, né? Total. O brasileiro, ele não filosofa, cara. Antigamente, na Grécia Antiga, a galera dava, sei lá, 6 da tarde, colocava uma túnica branca e ia para as ágoras, que eram as praças, para ficar trocando ideia. Não era Tinder, pegação, Netflix. O barato era filosofar, a balada era filosofar. E tinha o direito de pensar, o prazer por pensar. Exatamente. O prazer, que é o filosofia, né? O prazer do pensamento, exatamente. E com isso eles questionavam coisas fáceis de questionar. Então o Epicuro questionou, talvez seja um ponto que a gente divirja, o modelo do casamento. Já existia casamento monogâmico naquela época em Atenas e em toda a Grécia. E ele chegou um dia na praça, era um bate-papo. O pessoal, acho que os filósofos antigos, Aristóteles, nossa, que gênio, porra nenhuma. Eles chegavam nas praças e aí um levantava assim, ei galera aqui, então, o que vocês acham do casamento? Você tá feliz? Vão falar, tô feliz, tô triste, tô solteiro, tô curtindo pra caralho, no Tinder da Grécia Antiga. Nossa, eu queria casar, mas ninguém me quer. Tinha todo tipo, e aí juntava a gente pra conversar. E eles chegavam a uma conclusão de, não tem problema existir o modelo do casamento, mas será que tem um outro modelo que a gente possa testar? E eles inventaram, bicho, olha que invenção maravilhosa. Os adultos não serem obrigados tacitamente a casar, compulsoriamente, né? Eles podiam morar em repúblicas, tipo repúblicas de estudantes, tipo a gente vai na faculdade, estamos bebendo, fumando maconha, aquela doideira lá, só que para adultos. Então eu tô com 35 anos, não quis casar, quero sair da casa dos pais, vou morar numa república, sei lá, com mais 60 malucos e malucas, e vou ficar o dia inteiro filosofando, assistindo jogo, brincando. Olha que ideia genial. Hoje os adultos não têm essa opção no período contemporâneo de agora, mientras hablamos, né, enquanto falamos isso, não é normal a um conceito. E o cara criou isso em 380 a.C., chegou a ter 400 comunidades epicúricas na Europa, que foram todas destruídas para a Igreja Católica, na ascensão dela, transformando todos os lugares em monastérios. Se você visita um monastério, é uma antiga comunidade epicuriana onde a galera vivia livre, adulto, sem se obrigar a coisas que são frutos de culpa e medo. O resumo para te dar a palavra de volta é um absurdo as pessoas não entenderem que no período contemporâneo a gente vive de forma mais antiquada, sofrida e temente, não criativa, cheia de culpa e medo, do que em 500 a.C. Essa angústia me deixa louco, me faz criar essa teoria também, porque isso atrapalha o PIB do país, isso atrapalha a produção científica, isso atrapalha principalmente a vida das pessoas, desde que elas nascem até a morte delas. É uma sacanagem. Não tem reparação histórica do Holocausto ou da escravidão que tinha que ser feita. Tinha que, em algum momento, a sociedade vai perceber que alguém tem que fazer uma reparação histórica por esse achincalhamento, apequenamento dos humanos que foi feito por simples controle e manutenção de poder deles. Deixa eu traduzir isso pra galera, porque a gente filosofou aqui agora. Filosofou, pra caralho. E tem uma coisa importante, eu sempre tento entender, eu lembro que eu fui participar do podcast com o Caio e com a Fabi, e aí eu falei, cara,
eu sempre tenho em mente o Tião. Tipo, o Tião tem que entender a gente. O Tião tem que chegar e falar assim, caralho, eu tô fudido, ou caralho, é isso. Quando eu te ouço, e acho que faz muito sentido o que você tá falando, existe um princípio básico aí, que é o princípio da liberdade. Qualquer coisa que tirar a liberdade do ser humano vai gerar um problema na humanidade, não só naquele ser humano, porque aquele ser humano ele vai contagiar outros seres humanos e por aí vai. Quando a gente fala de questionar, tem muita gente que se acha questionador, só que ele, na verdade, é um chato. Para mim, o verdadeiro questionador é aquele cara que ele tem coragem de perguntar por quê, depois ele tem coragem de perguntar como. O cara que fica só perguntando por quê, ele já teve a resposta. É impossível o cara ter te ouvido ou ter me ouvido e não entender por que ele não ganhou dinheiro. Cara, é impossível. É impossível. Então, por quê? Ele já tem a resposta do porquê. Só que ele fica fingindo que ele está buscando essa resposta. Por quê? A próxima pergunta é uma pergunta de ação, que é como então eu ganho dinheiro? Se ele entendeu que ele é um coitadinho, que ele é uma vítima, que ele prefere aceitar perder do que correr o risco de ganhar, olha que louco, o cara prefere aceitar perder do que correr o risco de ganhar. Qual é a pergunta que ele vai ter que fazer? Como então eu vou tentar mudar esse jogo? Como eu vou enfrentar a história da minha família, a história da minha sociedade, talvez a história da minha religião, a história da Onde minha... ganância é pecado. Onde ganância é pecado, onde ganância é proibido, onde ninguém assume nada, mas todo mundo pede dinheiro. Aí ele vira e fala, porra, como? Cara, o como é muito fácil de você encontrar. Porque quando você levanta a bandeira do como, vem o quê? Hipóteses, possibilidades. Porra, dá pra ser desse jeito, dá pra ser desse jeito. Só que todas as possibilidades são o quê? Diferentes. Diferentes do que ele já faz, diferentes do que todo mundo faz, diferentes do que todo mundo espera que ele faça. Então ele, ao invés de avançar no questionamento, sair do porquê e ir para o como, ele continua voltando pro porquê, aí ele cai numa camada de justificativa. Ele finge que está questionando, mas ele é o chato. Apesar de ter construído um instituto de pesquisas no Corpo Explica e depois no GPS também, eu descobri que o caminho do Nobel não é ali. Porque o cara que busca, muitas vezes, essa base, você se esforça, ciência nesse país é caro, é burocrática, é lenta. Você se esforça. Antes as pessoas me perguntavam o seguinte, esse negócio que você fez aí no Corpo Explica, ele tem validade científica? Aí você vai explicar que ainda não, porque ciência não é pastel e etc e tal. E o cara Especialmente ciências não exatas, né? Exato. E aí o cara criticava e criticava. Depois, quando você tem uma validação científica e a pessoa pergunta, mas isso tem validação científica? Tem, nós produzimos um estudo com alguns artigos, ao invés da pessoa perguntar, posso ler? Sabe o que ela diz? Ah, tá. Só queria segurança. Só queria segurança. Se você tiver, eu não vou te encher o saco. Mas se você não tiver, eu vou te perturbar. Então, fazer diferente nesse país, ser divergente nesse país não é para todo mundo. Ser divergente no Brasil não é para todo mundo. Especialmente para quem anda com pessoas que não estão autorizadas a pensar. Pessoas que, quando você vai falar da religião, quando você vai falar da fé, quando você vai falar da cultura, quando você vai falar da economia, ou quando você vai falar de qualquer coisa que leva para esse lugar, essa pessoa praticamente tem que chamar alguém que pensou por ela para pensar com vocês juntos. Então é muito difícil encorajar uma pessoa a fazer diferente quando ela tenta se manter no mesmo ambiente onde ela tem que fazer igual. Agora, se a pessoa sai um pouquinho fora da caixa, ou um pouquinho daqueles ambientes, se ela desliga a televisão, se ela muda quem ela segue, se ela se permite ver o oposto, ver o diferente, porque é muito fácil o evangélico, por exemplo, falar do espírita, ou o espírita falar do evangélico, mas pega o evangélico e fala, você já foi num centro espírita? Pega o espírita e fala, você já foi num culto evangélico? Você já teve contato com o diferente para ver o que tem de igual, ou para ver se esse diferente é tão ruim quanto você acredita que é ruim? Nós estamos em tempos de guerra. Vamos apimentar um pouquinho aqui. Senti uma mudança de arquétipo aí. Estamos em tempos de guerra. É bizarro o quanto as pessoas não pensam e o quanto fica claro isso nas redes sociais agora, tá? Como as pessoas têm dificuldade de pensar, eu quero fazer um grande recorte. É sobre um pensamento, não sobre lado A ou sobre lado B, ok? Você vê, por exemplo, essa guerra que está aí, na região de Israel, ok?
Só que vamos lembrar que o mundo sempre esteve em guerra. Uma ou outra, uma maior ou uma pior. Sempre Para esteve. complementar, eu sou judeu e já tive muito em Israel. Olha Então aí. tem muita conexão com esse momento. Legal. Então vamos lá. Quando você vê as pessoas falando sobre isso, aí você pega e fala, beleza, existem questões econômicas, existem questões geopolíticas, existem questões culturais e existem questões religiosas. Quem são as pessoas que mais estão comentando sobre a guerra? Os religiosos, sobre todos os aspectos. Aí beleza. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele fez um post lá que ia fazer uma live e convidar as pessoas para orar por Israel. Aí eu falei para ele, você está fazendo essa live por quê? Não, meu líder sugeriu que fossem feitas e tal. Eu falei, beleza, você está fazendo pelas pessoas de lá? Você está fazendo pelo seu líder? Ou você está fazendo por você? Pela sua vaidade. Pela sua vaidade, tipo, não, olha só, eu estou do lado certo da guerra, eu estou do lado bem. Fala a verdade. Ele falou, cara, não estamos em momento de questionar isso. Eu falei, Faz e beleza. pronto, né? É só porque se você não questiona isso, você não questiona nada disso. Porque você poderia fazer só por aquele povo, você poderia fazer só pela sua fé, você poderia também fazer só pelo seu líder, ou você poderia fazer só por você, mas você precisa saber o motivo pelo qual você faz as coisas. Ele, mas nós precisamos orar para que Deus haja. Eu falei, então vamos entender agora, vamos criar o exercício de questionar. Se você não orar, o seu Deus vai agir? Aí ele parou e falou assim, cuidado com os seus questionamentos. Eu falei, cara, a arte de questionar precisa ser exercitada. Estamos aqui no momento... Já dizia Sócrates, né? Estamos aqui no momento de reflexão. Se você não orar, o seu Deus vai agir? Porque aqui a gente consegue questionar várias coisas. Quem é o seu Deus a ponto de estar vendo tudo aquilo e não fazer nada ou se condicionar a fazer apenas se você falar? E se houver essa condição, eu te faço outra pergunta. Quem é você ou quem você pensa que é a ponto de um movimento divino depender de você? E voltamos à vaidade. E voltamos à vaidade, ou seja, cara, talvez você não seja tudo isso. Talvez você não seja tudo isso. E aí eu te pergunto, como você está se relacionando com as pessoas à sua volta? Porque você às vezes acha que você é tudo isso e você acaba se obrigando a ser isso. Para sua mãe te amar. Para sua mãe te amar, para os seus colegas da sua religião te amar. Para quem te chamava de gordão no colégio, ver que você chegou lá. Para as pessoas pegarem e falar assim, nossa, olha que legal, você está do mesmo lado que eu. Então, é muito importante a gente entender o seguinte, as nossas relações, elas contam muito. E muitas vezes, nós fazemos ou deixamos de fazer muito mais pelas nossas relações do que pela nossa própria vontade. Que é quando, às vezes, a pessoa quer empreender e ela faz concurso público. Que é quando a pessoa quer discordar e ela repete. E, às vezes, ela fica esperando alguém discordar para ela apoiar. Aí entra a dificuldade até de sonhar com um Nobel nesse país. As pessoas que concordam, elas vão esperar ter um volume de gente grande o suficiente para concordar sem ter uma retaliação, sem ter um problema. Então, se você tem um sonho, se você tem uma ideia, se você tem uma indignação, e eu acho que poucas coisas produzem tanta clareza, tanta oportunidade quanto a indignação, cara, eu acho que essa pessoa tem que se isolar um pouco e tentar andar um pouco com os loucos, porque os loucos têm razão. Sim. Eles muitas vezes não têm a habilidade de passar essa razão ou não tem motivo de passar essa razão. Sim. Suassuna estava contando que, se eu não me engano, quando o pai dele foi governador, algo do tipo, eles inauguraram... Ariano Suassuna. Eles inauguraram um hospício e tinha lá carrinho de mão para, nas palavras dele, para os doidos trabalharem. Uhum. E aí veio um doido com o carrinho de mão ao contrário carregando. E alguém foi lá e tentou arrumar. Ele falou, Isso aqui é inovação. Não mexe nisso não. Não, olha como os outros estão fazendo, vira. Ele falou, se eu virar, eles vão colocar pedra dentro para eu carregar. Então, quando você vai olhar aquele doido, você pega e fala, cara, tem alguma coisa por trás disso aí. Tem alguma razão ali, tem algum ensinamento, tem algum fundamento nisso aí. Então, a sua mensagem, por exemplo, sempre me chamou a atenção. Eu me lembro, eu te conheci um dia que o meu sócio chegou e falou assim, cara, a gente precisa deixar a sua mensagem mais sexy. Aí eu falei, não deve ser para combinar comigo, né? Por que não? Por que não? Você é muito sexy. Ele falou, deixa eu entender. Ele falou, não, tem um maluco aí que conseguiu estruturar uma parada, esse que gosta de coisas estruturadas, acho que faz sentido você dar uma olhada. E aí eu fui dar uma olhada e falei, porra, faz sentido. E eu gosto de uma coisa que você faz, que eu não sei se é intencional ou não, ou se é só a minha percepção disso, que você repele tudo para saber quem é quem e fala, beleza, agora eu
Sei quem tá comigo, sei quem não tá, sei quem precisa, quem não precisa, sei quem vai aproveitar, quem não vai aproveitar. E as pessoas, elas têm dificuldades de repelir, elas têm dificuldades de causar rupturas. E quem não causa ruptura não rompe, pô. Não tem como romper sem causar uma ruptura. Não tem como passar no concurso público sem parar de ir pra balada com os amigos todo final de semana e perder noite de sono, aquela coisa toda. Então, de onde vem, agora eu viro entrevistador, de onde vem a sua coragem de fazer diferente? Qual é o seu porquê que te move para chegar e falar assim, cara, eu vou sozinho até que eu encontre pessoas que queiram ir comigo? Cara, impressionante, porque eu tinha separado essa pergunta para fazer para você também, porque dentro nossas pesquisas com os alunos no Sexy Canvas e tudo mais, a gente nota que as pessoas que mais têm coragem para ser sexy, a gente chama coragem para ser sexy. E o sexy, galera, não é só luxúria, como vocês já entenderam, são 14 itens que envolvem os 7 pecados capitais e as 7 emoções da criança interior. E o sexo é uma homenagem a Freud na teoria da sexualidade. Porque meu trabalho é muito embasado em Freud, claro que depois foi para TCC, outras coisas e tudo mais, mas a teoria da sexualidade basal, o resumo do Sexy Canvas esse cara que estava fazendo a live por Israel, claro que ele também estava fazendo pelo bem, pelo pertencimento e amor, que é um item da criança interior, mas era muito por vaidade também, vai que eu ganho seguidor, que legal. Então esse é o humano completo, né? Que o Winnicott e Jung falam mais do self, né? Não é só aquele ego e superego de Freud e tudo mais. Mas te respondendo, cara, a gente percebeu no Sexy Canvas, eu percebi em mim, e você também, pela tua história, já percebi que as pessoas que tiveram desafios escrotos e pesados na infância, ou abandono de pai padrão no Brasil, como você fala, né? A mulher que tem um cara que é escroto, ela tem que se casar de novo, né? Aquele seu vídeo foi muito polêmico e muito Sexy Canvas. As pessoas que ou são abandonadas, ou são adotadas, ou são abusadas moralmente ou sexualmente, ou passam perrengue de grana, de comida, são... No Brasil, infelizmente, esse é o único veio de transformadores e pessoas que têm coragem de falar um pau no cu do mundo e vai se fuder mundo. Porque nos outros países, a grande parte das pessoas é fomentada a pesquisar, a estudar e muitos líderes e gênios surgem de um caminho mais saudável. No Brasil, não. Eu percebo que Eltons, Andrés, Thales Gomes e outras pessoas que já passaram por aqui também, foram fodidas, sofridas. Ou era o gordão do colégio, que todo mundo falava, gordão, não dá para ver. Ele teve o dia do basta, né? Ele teve o dia do basta. E isso está baseado no Sexy Canvas, no pecado da ira. Se não houver ira, né, não vai haver renovação, revolução, inovação. Então, no meu caso, foi uma relação muito difícil com meus pais. Uma família legal, são casados até hoje, mas minha mãe acabou estando mal, numa época muito doente, ficou mais depressiva e trouxe uma coisa em resumo, que quase que eu não me sentia amado quando criança, porque eu dava muito problema. Eu era criança peralta pra caramba, quebrava tudo, Asperger, fui identificar que eu era Asperger mais tarde, grau 1, também nada de outro mundo, TDAH e tal, e eu comecei a perceber que eu não era amado. E aí, não sendo amado, não era bom, porque uma das dores principais, dos medos principais da tanatofobia do humano é não ser amado, porque não amado você não pertence, não pertencendo você não está em grupo, não estando em grupo, falando de bicho, meu trabalho é muito sobre o bicho homem, você morre mais fácil, né? É primitivo. Então eu falei, eu quero ser amado. Então eu fui atrás de tudo, comecei a programar com 7 anos, parei no Jô Soares, e sempre tive coragem de perceber como ferramenta universal que eu quero que vocês passem a usar, que é, num país onde ninguém questiona, ninguém tem coragem, quando eu questionava o mínimo, já mexia com multidões. Então, como eu tinha um foda-se ligado, eu já não sou amado aqui nesse lugar básico que eu queria. Eu vou buscar amor, reconhecimento, vaidade de outro lugar. Então, não tenho nada a perder nesse meio do caminho. Que se foda, eu vou falar o que eu penso. Tava all-in mesmo. Tava all-in. Então, eu acho que a criação do Sexy Canvas, que tem uma anatomia muito parecida com o teu trabalho, do Corpo Explica, veio desse lugar de desafio na infância, medo de não ser amado, vou ser o melhor em tudo. É um pouco... que eu chamo de lucro da neurose, porque tem neurose nesse lugar, muito a ver com as relações que você explica, que eu quero te perguntar, mas gera resultado. E eu tenho percebido isso nos alunos. No Brasil, quem foi fudido na infância acaba tendo mais resultados. Você teve uma história de desafio também que você contou, e foi nesse lugar. Você percebe também nos seus alunos, na galera que segue e usa o método, que quem teve um mar muito tranquilo não virou um marinheiro aguerrido e brigão, e que normalmente quem sofreu mais tem mais resultado nesse país? Ou essa pergunta que você não fez a ciência disso ainda? Não, tem uma coisa interessante aí. Tem um problema pro cara que levou porrada há muito tempo, porque ele já é forte e não sabe. E aí ele fica forte para suportar e não usa força para mudar. Nossa, perfeito. Sacou? Tem muito cara que é muito forte, porque o cara vira e fala, não, eu me sinto uma pessoa fraca. Desculpa, ser pobre não é para fraco. Você tem que ser forte para ser pobre, para lidar com agiota, para lidar com cobrança, para lidar com limitação, para lidar com o hospital público, para lidar com o serviço público nesse país. Você tem que ser muito forte. Para ser obeso,
você tem que ser muito forte, você carrega aquele peso todo dia. Para estar num relacionamento abusivo, você tem que ser muito forte. Ou seja, essa pessoa já é forte. Só que aquela pessoa que ela usa a força para suportar. Ela não experimentou usar a força dela para abrir a porta. Diferente da outra pessoa, que talvez tenha vindo de um mar mais calmo, ela não se assusta do jeito que a outra se assusta, tá? Só que ela também tem mais estrutura. Então, ela tende a produzir calmaria, não pela força. Por exemplo, eu venho de baixo. A minha dificuldade é uma dificuldade completamente diferente que meu filho tem. Eu tenho 5 filhos, eles não têm as dificuldades que eu tinha. Então, são criações completamente diferentes. Dá para dizer que serão crianças frágeis ou adultos fracos? Não necessariamente. Por exemplo, no áudio diário que eu mando para os aliados da nossa tribo, hoje eu falei da minha filha mais velha. E eu tinha uma preocupação com ela que eu não tinha identificado a genialidade dela. Onde essa menina é genial? Onde ela se destaca? Eu literalmente não via nenhum destaque. Como eu já via nos outros, como eu vejo em mim. E naturalmente ela tinha ali aquela coisa em casa, pô, meu pai é conhecido por ser gênio nisso. Meu irmão eu acho que vai por aqui, minha irmã vai por aqui. Ela é a mais velha, daqui a pouco vai escolher profissão, daqui a pouco vai empreender, ou vai ter uma carreira, daqui a pouco vai se casar, então vai pra vida e fica aquela dúvida, tá? Como vai ser a vida dela? E, cara, nos últimos 2 anos, aquela menina desenvolveu, construiu uma genialidade básica, que é a genialidade de decidir. Ter coragem para decidir, de honrar a decisão dela, de honrar o compromisso que ela assumiu com ela mesma. Ela era uma criança que, cara, doce, comida, era um negócio para ela assim. Era aquela criança que comia rebolando na boca, que você olhava, nossa, isso deve estar muito bom. E, de repente, ela chegou e falou assim, mudei. Não vou comer doce, não vou comer descontroladamente. Vou cuidar da minha saúde, vou treinar meu corpo. Ela não sabe ainda, mas ela já está treinando a mente dela. No dia do aniversário dela, ela não come bolo se o bolo tiver açúcar. Então, não abre exceção. Não abre exceção. Ou seja, ela já desenvolveu o poder de uma pessoa decidida, o poder de uma pessoa comprometida. Ou seja, ela é aquela pessoa que vai chegar até o final. E muitas vezes, gênios como nós, que tem uma genialidade mais criativa, às vezes não chega até o final. Se perde no meio do caminho. Então, nós temos ali aquele grupo de pessoas que é a grande base desse país, que sofreu muito e tem aí uma ira muito fácil de ser acessada, né? Acessada. Só que muitas vezes é aquela pessoa que ela já levou tanta porrada, que para ela continuar ali, ela tem força suficiente para ela continuar levando porrada mais 5, 10 anos. Então ela precisa de alguém que acenda essa ira e diga para ela, vamos por aqui. Vamos por aqui. E uma coisa que eu decidi fazer no mercado foi dizer para as pessoas vamos e não dizer mais para a pessoa vai. Porque muitas vezes a pessoa ela só continua no lugar que ela está por causa da questão do pertencimento. Ativou a ira dela, mas não ativou o pertencimento. Ela está irada com o que ela está passando, mas ela pertence àquele lugar. Continua fazendo resenha com as mesmas pessoas de sempre. Continua fazendo parte daquilo que ela não gosta mais. Aí ela diz, não concordo, mas faço parte. Por isso que o teu movimento de trazer pessoas para perto da comunidade, você dá um novo pertencimento. Eu dou um novo pertencimento. Para a galera que tem essa visão. E olha que interessante. E o pertencimento que eu trago é um pertencimento de pessoas que muitas delas não conseguiram ainda. Elas são lideradas por alguém que já conseguiu, que sabe o caminho. Mas muitas vezes elas se conectam mais com a pessoa que está num nível de evolução mais próximo do dela do que alguém que já chegou, que já conseguiu, que já construiu. Então, conectar as pessoas em tribos regionais foi uma grande sacada do GPS. Muito maravilha, faz todo sentido. E, cara, você poderia dizer assim, em resumo, né? Porque você quer falar muito, pode falar, mas como você já respondeu isso em muitos podcasts, qual seria o resumo de transformação que um humaninho que vem, principalmente agora pro GPS, né? Daqui a pouco tem um Cortflica também, mas do GPS, tipo, ela chega de um jeito e ela sai de outro, assim. Claro, não todos, tem uma estatística, mas qual é a transformação padrão que você já teve com alunos, se quiser dar exemplos, assim, a pessoa veio, ela estava casada, não sei quanto anos, hoje ela é presidente da Coca-Cola, sei lá. Como foi esse rolê? Como é a transformação que a galera que te consome passa? Transformação real que a gente causa e que a gente, obviamente, promete. Em 3 áreas. Relacionamento, finanças e saúde. Quando a gente fala de saúde, pessoas que conseguiram emagrecer, pessoas que estabilizaram a bipolaridade, pessoas que saíram da depressão. Por quê? Eu sempre trabalho a questão da falta de permissão. As pessoas não sabem, mas muitas delas não têm permissão para ter uma vida diferente da que elas estão tendo. Então imagina uma pessoa que está com uma vida ruim, casamento ruim, carreira ruim, negócio ruim, corpo ruim.
ela não pode ter um corpo diferente daquele. Ela não pode ter uma vida diferente daquela. Ela não pode ter um carrão. Ela não pode ter um corpão. Ela não pode viajar. Ela não pode se dedicar só à família dela, que ela criou, porque a família que ela foi criada não está bem, por exemplo. Ela se sente mal por estar bem. Isso é a falta de permissão por causa da dependência emocional. Uma pessoa que vive com dependência emocional, entra naquelas questões relacionais ali, ela vai acabar desenvolvendo as sequelas dessa dependência emocional. Então vira uma pessoa medrosa, vira uma pessoa hipersensível à culpa, qualquer coisa que acontece perto dela, ela sente que a culpa é dela, vira uma pessoa super insegura e uma pessoa super preguiçosa. Sinergia maior que essa aqui no nosso trabalho é impossível, né? Então, quando eu olho isso, fica muito fácil mostrar para a pessoa por que ela não pode. A pessoa vira e fala, eu ganho 5 mil reais e eu queria ganhar 50. Aí eu analiso 3 coisas, capacidade, disposição e permissão. Capacidade, você sabe alguma coisa que possa te levar a 50 mil? Talvez saiba e a maioria das pessoas já sabe. Você tem disposição para isso? A maioria das pessoas tem. O brasileiro trabalha mais de 8 horas. Mas está cansada, né? Porque não aguenta mais. Não aguenta mais. E aí eu analiso a questão da permissão. Beleza, então será que você pode ganhar 50 mil reais? O que mudaria para pior na sua vida se ela mudasse para melhor? Quando a pessoa para pensar nisso, ela fala, putz, eu não posso. Meu marido vai ficar com ciúme, sei lá. Tem muita mulher que está tentando empreender, por exemplo, na internet, que ela não ganha dinheiro porque ela sabe que se ela ganhar dinheiro, o casamento acaba. Porque a única forma dela acreditar naquele resto de homem que ela tem é não ter condições o suficiente de seguir sem ele. Só que aí, às vezes, ela se obriga a estar naquela condição pelas relações familiares, pelas relações culturais, pelas relações religiosas. Aí entra naqueles padrões que eu tipifiquei ali, que são padrões controladores da dependência Aqueles emocional. 4? Os 4. Ah, legal você falar, eles são muito interessantes. Então, vamos lá. Nessa relação, a pessoa pode desenvolver o que eu chamo de vitimismo natural, que é uma pessoa que ela não se faz de vítima. Ela realmente é mais fraca do que a situação que está sendo posta para ela. Só que isso é um problema só dela. E as pessoas não conseguem separar isso, porque aí entra naquela coisa do ai, mas aí eu não amei, eu não honrei, aí entra a coisa do céu e do inferno, entra aquele monte de coisa. E a vítima, ela tem uma questão interessante, ela sempre usa o presente. Eu comecei a observar as pessoas e percebi que é o seguinte, a vítima, ela sempre usa o que está acontecendo no presente. Por isso que ela sempre está passando uma coisa nova. Ela tem medo daquele problema que ela estava passando, que prendia o outro a ela, passar e o outro dizer, agora que o seu problema está resolvido, eu posso seguir. Então, o que ela faz? Põe um outro problema no lugar. Então, é a pessoa que ela está sempre com uma doença nova, ela está sempre com um perrengue novo, ela está sempre com uma reclamação nova, porque ela está diante de uma situação em que ela não tem força ou vontade suficiente para sair daquilo. E esse vitimismo, muitas vezes, ele evolui. Esse primeiro eu vou chamar de um vitimismo ingênuo, apesar de não ser inofensivo. Sim. Destrói a vida da pessoa. Ela vibra numa frequência que não é boa. E prende todo mundo que está perto. Sim. É aquela coisa, tá todo mundo esperando ela levantar para poder seguir a vida. Para poder se casar, para poder empreender, para poder mudar, para poder fazer alguma coisa. Só que a pessoa não levanta, porque ela não quer. Tá? E aí você tem o vitimismo intencional, que é um segundo nível, que é aquela pessoa que percebe que quando ela mostra o que está passando, gera uma reação no outro. Então ela começa a mostrar intencionalmente. É aquele filho que vai, que eu vou viajar com a família aqui, mas justamente no dia da minha cirurgia, ou seja, ela coloca as duas coisas juntas intencionalmente para que o outro, em amor, faça a decisão correta, para que o outro, em amor, tome a decisão correta. Mano, acaba não sendo de amor, acaba virando em culpa, mas em dó. Tá longe de amor, tá longe de amor. E, tipo assim, pra mim, o que eu ensino ali pra galera é, dó você só sente por alguém que você não acredita. Dó pra mim é desacreditar do outro. Como eu não acredito nele, eu vou lá fazer por ele porque eu não acredito. Então, se alguém estiver sentindo dó de você, é porque essa pessoa não acredita em você. Se você estiver sentindo dó de alguém, é porque você não acredita nessa pessoa. Agora, qual é o problema? É que não fala. Não fala. A pessoa não fala que não acredita, ela fala que ama. Olha que loucura, que bagunça. Que perda de tempo. Que perda de tempo. Essa lama que você fala aí da sociedade, é isso. A pessoa não fala, eu não acredito em você. Ela fala, eu te amo. Mas dentro dela, ela fala assim, só que eu não acredito em você. Eu não acredito que você vai ser feliz nesse casamento, por isso eu me meto. Eu não acredito que você vai ser feliz nessa carreira, por isso eu me meto. Eu não acredito que você seja capaz, por isso eu me meto. Tá? Então você tem ali a vítima natural e a vítima intencional. E quando eu analiso a dependência emocional, eu chamo de ativa e passiva. Ativa é quando eu uso o meu vitimismo, por exemplo, para afetar o seu estado ou a sua ação. Para mim, dependência emocional é quando a ação ou estado de uma pessoa afeta a ação ou estado da outra. Quando você tem independência, essa age e se sente independente de como essa age, está agindo ou está se sentindo.
E nessas relações, nesses padrões controladores, além do vitimismo natural e intencional, você tem ali o narcisismo, que é um padrão controlador, não estamos entrando em questões patológicas, é um padrão controlador que você empresta de um narcisista. E o narcisista, eu falo que o tempo das coisas para ele é um tempo eterno, porque ele precisa ser superior a todos os outros. O tempo todo, né? O tempo todo. Ele está sempre trabalhando em construção da imagem dele. Então, a imagem dele é a mais importante. Então, o narcisista, ele vira uma barreira para todas as pessoas em volta. Não importa quanto você se esforce, quão genial você seja, quão capaz você seja, você não pode passar dessa pessoa. Por quê? Porque ele é o número 1. E só serve enquanto está servindo ele. Só serve enquanto está servindo. A melhor coisa que você pode ser para um narcisista é um cavalo, porque ele é o príncipe com a roupinha branquinha. E você tem que ser um cavalo bom. Porque se for um cavalo ruim, ele vai descartar. O narcisista tem essa coisa do descarte, né? Ele tem essa coisa do descarte. É aquela coisa, se não serve para mim, não serve. Não serve. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa foi criada com um pai assim, com a mãe assim, com um tio assim, com um irmão assim, com um mentor, com alguém que foi importante para ele ou para ela, e ela tem uma dívida, ela fala, eu não posso passar essa pessoa. É aquele cara que o ídolo dele era o Ayrton Senna e ele tá no campeonato, e é o último campeonato do Ayrton Senna, e ele tem chance de passar o Ayrton Senna e vencer o Ayrton Senna, e fala, mas eu não vou fazer isso, porque é o Ayrton Senna. Tá? Então, a pessoa ela desenvolve esse padrão, ou permite esse padrão que vai afetar as relações ali. E o último é o vingador, que é aquela pessoa que, em algum momento, um foi importante para o outro, essa importância acabou, essa pessoa sentiu que ela ficou no prejuízo. Quer destruir. Ela quer destruir. E a gente percebe que é o seguinte, o vingador, ele não tem um objetivo para ele. Uhum. Você vira para ele e fala, o que você quer? Ele não sabe. Agora, o que você quer do outro, aí ele sabe. E geralmente que ele se ferre, né? E geralmente é o quê? Tudo. Você vê isso muito em divórcio, em fim de empresa. Cara, eu vivi isso na pele. Sabe o que você chegar para a pessoa e falar assim, você quer o quê? Aí a pessoa não sabe. Eu falo, você quer isso? Não, eu não quero. Você quer isso? Não, eu não quero. Aí você sugere. Então faz o seguinte, fica você com isso que eu fico com isso. Ah, não, então eu quero isso. Ah, nossa, é muito infantil isso. É muito infantil. A pessoa quer aquilo que você quer. Por quê? Aí tá a sacada, porque o vingador, ele quer o status quo anterior. Ele quer aquele status de importância. Ele quer aquela versão da relação anterior. Aí, cara, quando você vê isso, muitas vezes, pai usando o filho para se vingar da mãe, num divórcio, aquela bagunça, aí a pessoa vira e fala, peraí, esses padrões, eles se instalaram por referência, que a pessoa aprendeu daquela forma, ou por revide. É aquela pessoa que às vezes levou tanta porrada que ela vira e fala, pô, agora eu vou me vingar de alguém. É aquela pessoa que a sogra dela é o cão com ela, e ela é o cão com a cunhada. Então ela vai desenvolvendo essas relações que, sem ela perceber, prejudicam o corpo dela, a saúde dela, prejudicam o relacionamento dela, prejudica a carreira dela. São pessoas que deixam de seguir a vida, por quê? Ou porque tem um vingador pendurado no pescoço dela, puxando ela para trás, ou porque tem uma vítima deitada aqui no chão e não se levanta nunca, ou porque tem um narcisista ali na frente dizendo, você é bom, mas nem tanto, muita calma nessa hora. Aí você vem para um país onde você tenta empreender, você tenta ter ideias, você tenta fazer diferente, você tenta inventar coisas, e aí vem alguém e te diz, mas quem é você? E tem muita gente que me segue, que te segue, que morre de medo dessa pergunta. Sua ideia é incrível, André, adorei, faz todo sentido, mas quem é você? E aí, enquanto a pessoa não é nada, ou enquanto a pessoa ainda está em construção, ela se abala na hora de responder essa pergunta. Muito foda. Eu estava pensando aqui uma parada que quando a gente é muito parecido mesmo nos nossos objetivos de transformação rápida das pessoas, né? Rápidas e efetivas, né? E quando eu fui entender essa mesma indignação que os humanos ficam atrasando suas vidas, tudo que a gente já falou, né? E eu falava, cara, eu preciso acelerar a vida dessa galera. E não pode ser mais do mesmo. Ah, ganha na loteria, faz psicóloga. Tinha que ser alguma coisa realmente inovadora e ágil. E aí eu comecei muito no caminho da terapêutica, que é o caminho mais ágil que você persegue, das relações, da psicologia como é que chama? Relacional e tudo mais. E eu não tenho base para isso, eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro eletrônico, na verdade, mas não por isso eu percebi que muito do que eu indicava para as pessoas hackearem o jogo para mudar rápido, precisava de grana. Uhum. Então às vezes eu falava, cara, tu tá muito gordo, faz uma bariátrica, pô, é muito caro, não tenho plano de saúde. Pô, faz um botox, um ácido hialurônico só para dar uma hackeada no jogo, faz esse curso aqui em Harvard online, que não é tão caro. Ah, mas eu não tenho nem R$4.000, nem R$2.000. Então, acho que é uma coisa que a gente diverge, mas super
de forma produtiva, é que no meu flow é o selfie 1, que é esse perdedor, que tá nessas relações merdas antigas que não consegue. O selfie 2 é o que hackeou o jogo da crença limitante ágil e foi ganhar dinheiro. Acho que nesse ponto a gente diverge um pouco. Você é a favor da pessoa ter sucesso, eu sei. Mas eu puxo no andar do tabuleiro para ganhar dinheiro agora. Por quê? Porque eu percebi que terapeuticamente as pessoas que conseguiam ganhar dinheiro, não é que elas se curavam de tudo. Claro que um abuso sexual não se cura com 2 milhões de reais. Mas quando elas tinham dinheiro, poderiam ligar um grande foda-se para a sociedade, para os boletos, falar, eu pago minhas contas e eu tô bem, tinha um grande processo de cura e libertação para aí sim procurar mais cura, tanto terapêutica, tipo a sua, ou psicologia, ou teria tempo para testar umas versões dele, que ele nem sabe, nem pôde testar, porque não teve tempo e dinheiro. Então, eu acho muito maneiro que você faz isso, e eu tenho uma pergunta em cima do teu método, porque o meu, ele é mais... Agora, tu se libertou do básico, vem ganhar dinheiro, e aí com dinheiro... tem uma cronologia. O seu... Muitas vezes, eu acho fantástico essa sua abordagem, mas muitas vezes fala, cara, já sentamos aqui e descobrimos que seu marido é o que está te bloqueando, então seu marido é um bunda mole, ou ele então muito grosseiro, ou sua mãe, você vai ter que ficar gorda igual a sua mãe, porque a cozinha era o lugar de amor e ela está com câncer. Whatever. O grande desafio das metodologias terapêuticas, isso estou falando desde psicanálise, psicologia analítica, TCC, cognitivo comportamental, e por aí vai, ao descobrir o que é 10% do trabalho. Os outros 9%. Agora? É isso. Como é que você... Porque você não quer ser rápido para descobrir e lento para curar. Você quer ser rápido nas duas, rápido e efetivo. Como você resolve esse rápido na segunda parte? Legal. Eu tenho esse viés da dependência emocional e o meu outro viés é o viés da ambição. Só que como eu sei que tecnicamente o nível de permissão desse cara está muito baixo, se eu colocar ele no dinheiro agora, ele se sabota. Precisa um pouquinho, né? Ele precisa limpar um pouco esse pântano dele para sentir um pouquinho do gosto do dinheiro mesmo, do recurso, do prazer, do não do faltar, poder, pelo menos do não faltar. Do não faltar, para ele chegar e falar, opa, para mim é a coisa da Pepsi. Pode ser uma boa. Não tem Coca, mas tem Pepsi. Pode ser uma boa. Eles fizeram uma campanha assim. E aí o cara olha e fala, porra, eu achei que eu fosse me sentir culpado ao andar de BMW, mas, porra, é um puta carro e combina comigo. Só que eu primeiro limpo um pouco esse pântano. Porque ele não ia conseguir nem na concessionária da BMW. Nem fazer a concessionária. E eu percebi o seguinte, de verdade, eu engano as pessoas. Eu literalmente engano as pessoas. Se você ler meu livro, a pessoa lê o livro achando que é só um hackzinho para emagrecer. Daqui a pouco, em poucas páginas, ela está mexendo no abuso dela, ela está mexendo no relacionamento dela. Ou seja, eu peguei ela pelo excesso de peso. Mas o que me interessa é mexer nisso aqui. Então, da mesma forma... É o que eu faço aqui no GPS. Eu trago o cara por causa de uma trava, mas eu sempre busco ele numa questão financeira, numa questão relacional, no porquê ele não foi para frente. Só que se eu falar para ele tudo que está acontecendo, ele vai fugir de mim. Porque é muito de uma vez, né? É muito de uma vez. Então eu engano ele um pouquinho, só que daqui a pouco ele começa a pegar gosto e fala, caramba, eu entendi que eu não tinha permissão. Eu entendi que eu não tinha permissão por causa disso. Só que se ele falar agora que ele quer enriquecer, se ela falar agora que ela quer fazer uma cirurgia, botar uns peitão, que ela quer ter uma vida foda, ela não consegue nem terminar a frase. Quando ela terminar a frase, ela se sente culpada. Por quê? Porque tem um pântano dentro dela. Quando eu limpo um pouquinho daquilo, eu falo, agora experimenta. Experimenta. Aí eu venho fazendo ela sentir o gosto dessa ambição que ela é necessária para o ser humano. Cara, então nem isso a gente diverge, porque a gente é parecido nesse tapa inicial, já sente o gostinho... Opa, vamos voltar à base. Eu acho que a gente diverge só... eu culpo muito a sociedade, a cultura, a religião como grandes elementos que produziram a culpa e o medo, inclusive de sair de uma relação doente. Ok, até aí estamos na mesma página. Estamos na mesma página. E você vai no lugar de, peraí, quais relações doentes estão te travando? Eu não faço isso no meu trabalho. Por isso, acho que, inclusive, tem um convite aqui para todos os nossos leitores, né? Falar que nem velho. Cara, eu acho que muitos nobéis são vencidos por grupos de cientistas, 2, às vezes 3, às vezes até mais, mas essa de 3 já fere muito a nossa vaidade, né? Ficar dividindo. Demais. Porra é essa? Não dá. Vamos pensar nisso, porque eu acho que tem uma complementariedade. Se o objetivo final nosso é tirar onda porque a gente é gênio, não é isso, não, isso é vaidade. Se o objetivo final nosso é transformar e impactar a sociedade, porque você estava falando uma coisa importante, o Nobel... Claro que tem que ter a base científica, senão eles nem começam a ver. E nesse ponto, o meu nome do meu trabalho é péssimo. O teu trabalho vai para o Nobel, o pessoal olha, corpo explica, legal, brasileiro que impactou. O meu é sexy canvas. Eu vou ter que trabalhar nisso, porque imagina chegar no e-mail do cara do comitê do Nobel falando sexy canvas, irmão, próximo. Né, eu tenho um problema de marketing aí. Mas o Nobel se vence, falando agora tecnicamente,
tecnicamente, vocês já sabem, né, lá na Noruega, Suécia, as pessoas que impactam realmente milhões, de preferência bilhões de pessoas, né? O Nobel da Paz, por exemplo, é um cara que impactou bilhão de pessoas. Então, eu sinto muito prazer quando eu vejo as transformações acontecendo rápido. Às vezes eu tenho um aluno que em um dia, porque muitas vezes falando, cara, eu pensava assim a vida toda, mas nunca ninguém me deu a permissão e organizou desse jeito e colocou em método. Tem transformações muito rápidas. Algumas pessoas vão parar em psiquiatras. Tive 12 alunos que foram parar em instituições, ficaram dormindo em hospital psiquiátrico, de tanto que eu arranquei muito rápido as crenças limitantes. Mas na parte financeira, que é esse ponto que a gente trouxe agora, daí o cara já começa a sentir o gostinho e tal. Você também no teu trabalho puxa esse caminho de gente, vamos aprender o marketing digital, olha só, lançamentos e tal, ou você não chega, você não quis abranger tanta coisa. O que você ensina na tua comunidade, nesse lugar de ganhar grana? E ganhar grana é pecado? Aproveitando. Não é pecado, é necessário e importante, tá? Dinheiro, para mim, é poder. Para mim, todo ser humano precisa poder. Não necessariamente de poder, mas ele precisa poder. Poder ter segurança, poder ir, poder vir, poder descansar. E na sociedade não se faz isso sem dinheiro. Exato. Então, dinheiro é poder. Aí vem desse meu território aqui da permissão. Então, você que está em casa, se você não tem dinheiro, você não pode. Pode fazer listinha de coisas que você não pode porque você não tem dinheiro. Você pode falar capitalismo, isso, aquilo, comunismo, etc. e tal. O fato é, onde você vive, se você tem dinheiro, você pode. Se você não tem dinheiro, você não pode. Dinheiro é poder, poder de possibilidade. Quanto mais você tem, mais possibilidades você tem. E para ter dinheiro, você precisa ter liberdade. Liberdade emocional, liberdade relacional, liberdade para ter quando o outro não tem. Até porque talvez o outro não queira ter. Por exemplo, eu ando de Porsche, eu tenho vários carros na garagem e tal, e eu não sei se meu carro... Metido. Mentira. E eu não sei se meu pai tem carro hoje, tá? Mas o meu pai é um cara que você vira para ele e fala o seguinte, Paulo, junta dinheiro. Sabe qual é a resposta dele? Eu não esparramei. Ou seja, quem sonhou em ter vários carros na garagem, quem sonhou em ter 5 filhos e poder viajar, fui eu. Esse é o meu sonho. Meu pai precisa respeitar o meu sonho, mas eu também preciso respeitar o sonho do meu pai. Exato. Se nós nos encontrarmos na minha cidade, eu vou levar o meu pai para almoçar onde eu gostaria de levar o meu pai para almoçar. Se nós nos encontrarmos onde meu pai está, talvez ele vai querer comer num PF ali. Uma galinhada. Uma galinhada. E eu tenho que ir ali curtir meu pai. Por quê? Cara, isso é respeito. As pessoas não aprenderam o básico sobre liberdade e respeito. Liberdade para ser, mesmo que o outro seja diferente. Liberdade para ter, mesmo que o outro não queira ou não tenha. Liberdade para ir, mesmo que o outro não vá. Então, para mim, essa é a construção sobre o dinheiro. Tá? O dinheiro, ele é um retrato do seu mundo emocional e relacional. Quando a gente fala de desenvolver as pessoas para que elas enriqueçam, dentro da nossa comunidade, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, um mastermind. Nós criamos o que a gente chamou de A Grande Mesa, onde nós compartilhamos os nossos bastidores, as nossas receitas de sucesso, os dados dos nossos lançamentos, os nossos sócios, qual é o nosso ecossistema. Por exemplo, hoje eu tenho um ecossistema que ele começa no desenvolvimento humano e passa para a saúde. Por exemplo, semana retrasada nós adquirimos uma farmácia de manipulação. Nós temos vários negócios... Negócio tem equity, né? Ligados a tudo isso. Num outro eixo nós temos um eixo que vai de carreira e negócios até investimentos. Então, nesse pool, hoje nós temos 12 negócios. E a gente acaba fomentando muitos negócios dos aliados que fazem parte da nossa vida. Parcerias. Nós temos 3 negócios que estão sendo desenvolvidos em parceria com aliados. Eles tinham ideia ou nós tínhamos a ideia e aquela coisa toda, nos unimos ali para criar uma solução para as nossas empresas, para o nosso mercado ou para a nossa base. Então a gente fomenta muito esse lugar porque ali dentro... Quase como uma incubadora de ideias e startups entre a comunidade. Entre a comunidade. No nosso mastermind, que é a Grande Mesa, a gente traz pessoas que já estão rodando, de diversos segmentos. Tem uma pessoa lá que trabalha com selos para cartório, tem uma pessoa lá que é de fundo, tem uma pessoa lá que é de incorporadora. Então, são diversos segmentos completamente até diferentes do que a gente se vê mastermind do universo digital. Tá? A gente realmente quer fazer conexões mais extensas, mais longas. E aí, nesse caminho intermediário, nós estamos criando um celeiro de negócios, que é para pessoas que estão em fases embrionárias ou pessoas que têm habilidades, mas não conseguem escalar ou replicar aquele conhecimento. Aí a gente
traz ali a nossa expertise de lançamento. Hoje a gente tem os maiores lançamentos do mercado, somos fundadores de uma plataforma de pagamento via boleto bancário para o mercado digital. Então tem muita coisa dentro desse ecossistema. Só que eu entendi o seguinte, o cara que não pode, você dá oportunidade para ele faz bagunça. Ou ele faz bagunça no negócio, ou ele faz bagunça na vida dele. É igual você promover um funcionário. Repare isso. Geralmente quando as pessoas são promovidas, elas estragam a vida. Repare isso. Ela vai para o degrau de cima e muitas vezes ela sente um fetiche, uma atração pelo degrau de baixo, aí ela faz uma bagunça na vida dela para perder aquele dinheiro extra que ela está ganhando, ou ela faz uma bagunça na empresa para voltar ou para sair daquilo. Porque ela não tinha se permitido ainda Porque crescer. ela não tinha permissão para ir para aquele lugar. Que passa pela terapêutica original exato. das Então nós temos esse viés mais técnico, mais estratégico do mundo dos negócios, mas a gente sempre trabalha as duas coisas juntas ali. Porque não tem CPF, CNPJ funcional com CPF não funcional. Eu falo isso muito aqui. Eu tenho muitas coisas assim, muitas máximas que eu trago para os alunos, que são assim, sabe que egoísmo, que te ensinaram como uma coisa feia, é uma coisa maravilhosa. Porque não é que egoísmo só pensar em si a vida toda e cagar para todo mundo, meio narcisicamente, isso não é bom. Mas se ensinou ao brasileiro médio que ele tem que se colocar em terceiro, quarto lugar, às vezes até em último, que ele nunca pode se priorizar, e com isso, isso também, na minha opinião, foi consolidado no verbete, né, na palavra egoísmo, e eu falo, você precisa ser egoísta e pensar em si, pelo menos por um bom período da sua vida, até para se tornar um altruísta poderoso depois, né? E o conceito de egoísmo também, na minha opinião, fere muito o conceito de amor próprio, porque quando a gente se coloca em quarto lugar e prioriza os outros, o amor próprio fica ferido, socraticamente falando, como um argumento sem poder ser discutido. Qual a tua opinião sobre isso? Sobre o egoísmo? Seja. A gente pensa igual nisso também. Seja. Pô, mas não tem... não vai brigar em nada nessa egoísmo. Porra. Vamos lá, pra mim. Egoísmo é caminho de cura e caminho de proteção. Quando uma pessoa está fazendo alguma coisa e ela está sendo criticada por ela ser egoísta, ela apenas está sendo colocada no final da fila porque tem um egoísta no começo da fila. Então é a pessoa que ela não pode fazer aquilo, por quê? Porque alguém vai ser prejudicado, alguém vai ser punido, alguém vai ficar triste, alguém vai decepcionar, alguém vai qualquer coisa do tipo. Peraí, então, se outra pessoa pode ser egoísta, por que ela não pode? Exato. Não faz sentido, a sua vida não está em primeiro lugar. Na construção que eu fiz ali, técnica, para os protocolos, dentro do GPS eu criei protocolos, né? Então, eu tenho um protocolo de combate à proteção emocional. Eu criei um protocolo de combate à dependência emocional e um protocolo de proteção emocional. E a base desse protocolo existe um núcleo emocional de cada um de nós. Dentro desse núcleo emocional, não pode ter ninguém. Não pode ter ninguém. Quanto mais a pessoa está dentro, mais ela afeta, mais ela interfere. Só pode ter você mesmo. Só pode ter você mesmo. Aí você se casou. Essa pessoa, naturalmente, ela vai fazer parte do seu núcleo. Porque a partir de agora, assumidamente, a sua ação afeta a vida dela. Sim. Afeta as ações e afeta o estado dela. Assim como o estado dela e a ação dela vai afetar a sua ação e o seu estado. Só que é uma dependência por opção. É uma dependência consciente e é uma dependência necessária. Peraí, eu estou compartilhando a vida com você, eu não posso pensar mais só em mim. Agora sim, o nosso pensar é um pensar juntos. Ah, mas e a sua mãe? A minha mãe tem a vida dela, o núcleo dela tem que ficar lá fora. Ah, mas isso é egoísmo. Você pode chamar do que quiser. Isso é proteção, isso é responsabilidade. Proteção para mim, para a pessoa com a qual eu decidi compartilhar minha vida, e proteção para ela, porque ela tem que ser autônoma o suficiente para tocar a vida dela. Eu posso participar, mas eu não posso ser responsável e muito menos responsabilizado pelo que acontece na vida dela. E o filho? O filho ele chega pequenininho nesse núcleo, na medida em que ele vai crescendo, ele vai saindo do núcleo, porque ele vai desenvolvendo o quê? Autonomia, capacidade e responsabilidade. O filho sai do núcleo dos pais e os pais saem do núcleo do filho. Então, quando você ouve uma pessoa falar de egoísmo, é porque ela está sendo obrigada ou chantageada para se responsabilizar por coisas que não são responsabilidade dela. Então, você que uma vez foi chamado de egoísta, quem era o egoísta que tinha que ficar no seu lugar? Essa é a pergunta. Ah, mas e sua mãe, ela tá doente? Espera aí. A doença só pode afetar uma pessoa, pô. Não pode afetar 2, 3, 4, 5. Até porque só quem passa na farmácia é quem tá doente. O acompanhante não passa na farmácia. Então, eu sou o cara que diz,
Deixe a doença com o doente. Não leve nem a doença e nem o doente para sua casa. Ah, isso é muito egoísmo. Não, a pessoa só vai se curar quando ela entender que a doença dela não tem uma utilidade. Você quer entender por que uma pessoa está doente? É só você olhar a utilidade dessa doença na vida das pessoas que estão próximas. Aí entra o amor próprio, entra até a ganância de uma preguiça, pensão. a ganância, entra um monte de coisa. Entra tudo aquilo que faz uma pessoa tentar controlar a vida da outra. Então, quando tiver alguém doente, você fala, opa, essa dívida... Desculpa. Então, quando tiver alguém doente, você tem que falar. Você tem que dar conta de dizer, essa doença é sua. Talvez eu até fique triste por você estar doente. E eu torço para que você melhore, mas essa doença é sua. Essa doença é sua, ela não pode ter uma utilidade para mim. Se agora eu tiver que te amar mais ou me aproximar mais porque você está doente, a utilidade apareceu. E aí, eu sou o cara que diz, deixe a doença com o doente. Quando você deixa a doença com o doente, quando a doença perde a utilidade, sabe o que acontece com ela? Ela vai embora, cara. A pessoa se cura muitas vezes, A pessoa né? se cura porque ela fala, cara, não tem mais sentido eu ficar doente. Não tem mais sentido eu ficar doente. Não tem ganho, né? Não tem ganho, não tem vantagem, não tem utilidade. Então, egoísmo necessário para que você seja feliz, seja livre, seja leve. Ah, mas eu vou sentir culpa. Então, não é pelo egoísmo. É pela dependência emocional, é por uma série de coisas. Não é pelo egoísmo. Mas é sempre importante entender que na ponta dessa fila tem um egoísta. Concordo muito, e mais uma coisa que a gente concorda, eu tenho percebido que, e isso é um estudo mais longo, eu tenho 14 anos pesquisando o comportamento humano, o Sex Camus mais recente, que a maior parte das pessoas que estão doentes, desde estourando a cara de pele, ou até coisas piores, como câncer e tudo mais, eu chutaria, porque eu não tenho ainda essa ciência, que 92% das doenças são do software social cagado, das relações cagadas. Pode aumentar a estatística. Tu acha que é 100%? 100%. Ah, não é possível. Às vezes uma célula vai se podificar errado mesmo, Cara, dá um câncer lá, né? 100% é over. O caminho do Nobel que eu estou tentando é por aí. Nós fizemos um estudo com pessoas onde nós fomos capazes de explicar não só por que elas ficam doentes, mas para quê. Quando Uau. você vem olhar para medicina, a medicina tradicional ela vai olhar o quê? Para o sintoma e para a doença, na base da pirâmide necessária, ok? A medicina integrativa, ela vai olhar para um degrau acima. Ela vai olhar o quê? Causa, né? Para a saúde e aí ela vai olhar para a causa. A oriental também é mais nesse rolê. Exato. Então, opa, pera, eu não vou olhar só o sintoma, eu vou olhar a causa. Agora eu venho propondo um olhar um pouco mais acima, que é o motivo. A causa, ela é multifatorial. Uhum. Beleza? Ela é multifatorial. É o ar que você respira, a água que você bebe, o sono, o emocional, uma série de coisas. Mas existe um fator específico do motivo. Toda doença tem um motivo específico. Nós fizemos uma clínica com pessoas com câncer e pessoas com depressão. Sabe o que é você explicar por A mais B? Porque uma pessoa está com câncer e a reação dela é essa aqui, ó. Tipo, me pegaram. Me pegou. Sério? Me pegou. Caramba. Tá? Então, sim, existe um motivo dessa doença. Existe uma utilidade dessa doença. Diferente do que as pessoas acreditam, eu não penso que a doença é um elemento de morte. A doença é um elemento de vida. Pra te tirar de um caminho horrível que você A doença é uma forma de viver, não é uma forma de morrer. E aí vem o problema. Quando você ignora o motivo, e aí você tem uma pessoa que ela se estruturou para viver daquela forma, e ela consegue viver melhor quando ela tem esse problema e esse tumor. É muito inconsciente isso, mas é isso. Isso é inconsciente até você ligar a luz. Depois que você ligou a luz, já é consciente. Aí vem um médico que faz uma cirurgia e tira esse tumor. Você estragou o plano da pessoa. Por isso que ela chega e põe outro no lugar. E muitas vezes um mais complexo de ser retirado. Por quê? Porque ela não sabe amar, ser amada, ela não sabe ir ou deixar ir se ela não tiver aquela doença. Então ela precisa daquela doença porque aquela doença tem uma utilidade. Uau. E o teu Nobel você está pensando em fazer na área de medicina? Tem que ser na área de medicina, porque o impacto, ele... Divergimos, o meu é na área de economia. Então, somemos. Somemos, continua. Na área de medicina eu te falo por quê. Como você falou, para você alcançar o Nobel você precisa de um impacto gigantesco, tá? E existe um interesse político, existe um caminho político para isso tudo. Não é só, olha que legal o que eu fiz. Tem que ter uma utilidade, tem que ter uma relevância, tem que ter um momento. O impacto pode impactar o SUS. Exato. Então, quando você pensa na medicina, você tem
o paciente, você tem o médico, que também hoje é paciente disso tudo. Tem muito médico doente emocionalmente, muito médico doente financeiramente. O cara que está ali, cara, dando a vida por milhares e milhões de pessoas com recursos que talvez não sejam suficientes e isso está prejudicando ele também. Aí quando você vem para o viés político, e aí a gente entra lá naquele lugar que lá atrás eu era o cara que... Quem era você? Eu não era ninguém. Só que eu já sou o cara do Corpo Explica. Então pode ser que eu encontre uma pessoa que não tenha muita afinidade comigo, não tenha muita aderência comigo. Mas vamos falar de depressão. Levante a mão quem não conhece um deprimido. Todo mundo conhece um deprimido. Inclusive essas pessoas. Então, quando eu chego com a solução para a depressão, quando eu chego com a solução para o câncer, esse cara não quer saber quem eu sou. Esse cara quer saber se isso funciona e se isso vai resolver o problema de alguém que ele ama. Então, estrategicamente, eu acho que o caminho da medicina traz uma aderência muito grande. Nossa, fabuloso. Engraçado, o meu Nobel era mais, como eu vou para o Self 2 da parte de ganhar dinheiro e puxo para o marketing, como libertação. O meu trabalho é sobre liberdade. O Sex Campus tem 14 itens. O item mais importante resultante do Sex Campus para mim é a liberdade. Porque o ganância é meio e o amor é meio. O liberdade é o objetivo final. Mas muito interessante você ter focado em medicina. Eu fui mais pro mundo do Nobel de Economia, que nem é prêmio Nobel, né? É prêmio de Economia em homenagem a Alfred Nobel, que eles inventaram um jeito de falar que é prêmio Nobel de Economia. O de medicina não, de medicina é Nobel purinho mesmo. Cara, nossa, eu quero seguir mais um pouco. E você já viu curas claras de deprimidos e até pessoas com doenças físicas, como câncer, no teu flow, assim, tipo... Quase, é engraçado, em termos de resultantes, é quase como se fosse uma igreja, né? Daquelas igrejas, está curado do câncer, estou curado, né? O pessoal pode ter uma zoada, como se fosse um pastor, mas como se deram essas curas, assim, foram rápidas, assim, não teve recidiva? Como é que foi isso? Nós tivemos resultados assustadores, tá? Nós tivemos, por exemplo, pessoas que estavam no começo do processo e entenderam essa utilidade da doença, tiveram coragem de abrir mão da utilidade, porque tem essa questão também, né? Tem aquela famosa frase do pai, desse pensamento do pai da medicina, que é, antes de tentar curar uma pessoa, pergunte se ela quer se ela quer se livrar daquilo que adoeceu. Então, quando você chega e fala o motivo, a utilidade dessa doença é essa, a pessoa vira e fala, putz, que merda, vou resolver isso, me ajuda a resolver isso? Você fala, beleza. Tirou essa utilidade, o caminho para a desnecessidade da doença está aberto. Então, todo o conjunto, todo o sistema, corpo, mente, espírito, universo, pode somar absurdamente tudo, vai conspirar o quê? Para aquela nova forma de viver. Nós tivemos uma pessoa, por exemplo, que ela passou por todo o processo quimioterápico, padrão, quimioterapia protocolo padrão, que é aquela mais bombástica, sem perder um fio de cabelo. Porque ela não precisava de mais nada daquela doença, nem da foto careca. Cara, que coisa linda. Virar a chave e falar, cara, deprimidos. Pô, eu tenho um relato de uma pessoa que ela vai contando a transformação dela, aí no final, até eu falei, agora eu acho que ela exagerou. Essa tá no GPS, ela contou que ela viveu a vida inteira com bipolaridade, ninguém conseguiu estabilizar a mulher, com combinações de todo tipo de medicamento, e com 3 meses de GPS ela conseguiu ficar estável, sem medicamento. Quando ela falou isso, eu falei, eu gosto de investigar, porque às vezes a pessoa mais emocionada ali, eu tô livre, tô curado. Quer a sua atenção, inventa um negócio. E aí, para completar, e isso é verdade, ela realmente passou por esse processo dessa forma, para completar, nos últimos 30 dias, ela ainda tinha parado de fumar. Uau. Aí eu falei, caramba, depois que a mulher estabilizou, você ainda tira o cigarro dela para desestabilizar, ela permanece estável. Então, nós realmente temos construções robustas o suficiente, mas de verdade, hoje eu estou no momento onde eu escondo um pouco dessas construções, eu venho gerando uma base de resultados e de pessoas com real benefício daquilo para depois trazer, porque realmente, eu vi um cara, eu sou péssimo com nomes, tá? Mas eu vou achar esse vídeo e vou te mandar. Ele disse que teve a oportunidade de estar na Rússia com os organizadores do prêmio e perguntou para o indivíduo por que, na opinião dele, ele acreditava que o Brasil não tinha nenhum prêmio Nobel ainda. Eu já vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? É com um cara que fundou a Embraer, eu acho.
o Osiris Silva, talvez. Eu não sei. Talvez não vou seja, lembrar. não sei se foi esse da Rússia, mas tem um vídeo similar a esse. Isso. Que ele fala que... Aí depois ele bebeu um pouco e falou, vou te responder a sua pergunta. É esse? Que o brasileiro gosta de atacar seus heróis. Ele ataca seus É um heróis. absurdo, E aí você olha isso e fala, cara, até no esporte é assim. Até no esporte é assim. A gente não valoriza o segundo lugar. A gente não valoriza... Pô, um dos maiores pilotos no nosso país é piada, que é o Rubinho. Não, e nosso ministro da ciência, nosso antigo ministro da Ciência e Tecnologia, que é um cara que fala russo, que é o Marcos Pontes, né? Que é astronauta, é visto como o gordinho nerd. Tipo, não tem... O piloto. O piloto. Sacou? Então, o que eu percebi? Essa é uma verdade no meu país. Eu falei, peraí, eu preciso ser grande o suficiente para alguém importante o suficiente chegar e falar, deixa eu ver o que você está fazendo. Eu falei, opa, eu estou fazendo isso aqui, ó. Você é o cara que precisa ver essa receita, você é o cara que precisa ver essa técnica. E aí, assim, como criador disso tudo, todo vai e vem ali do Corpo Explica, inclusive foi por conta das construções filosóficas por trás disso aqui. Nossa treta foi ferrenha em cima disso ali, porque eu falei, cara, isso é grande o suficiente, poderoso o suficiente, e só vale ser levado à frente por quem tiver disposição e coragem para viver isso aqui. Porque quando você apresenta isso aqui, cara, vão virar sua vida de cabeça para baixo. E se você não estiver vivendo aquilo, você coloca em risco a sua própria construção. Então, o padrão de coerência, para mim, é um padrão muito necessário. Um padrão de segurança. Que eu posso chegar e falar o seguinte, você pode não beber, mas eu vou beber. Você pode não beber. Você pode até não me autorizar a vender essa água. Mas quem bebeu, tá bem. E eu já vi uma pessoa, um médico, virar para mim e falar, o que você está dizendo não tem fundamento. Só que olha que louco. Foi num dia de um evento e tinha uma pessoa que tinha participado da clínica de câncer. E ela falou, eu só estou vivo por causa do método dele. E o cara virar para ela e falar, impossível. Tamanha venda nos olhos do sujeito, virar para a pessoa e falar impossível, ao invés de perguntar como? Me mostre, me dê os seus exames, me conte como foi esse processo. Ele pouco sabe sobre o que eu faço, sobre como eu faço, e ignorou uma prova viva ali na frente dele. Então, quando eu somo isso, somo com o sujeito que organiza o prêmio dizendo, o seu país mata seus heróis. Somo o que eu passei ali na construção, nos bastidores, nessa treta toda intelectual que nós tivemos, eu falo, opa, peraí, isso aqui precisa ter muito mais musculatura para ir para a rua com o que se realmente se propõe a ser e a fazer. Mas eu acho que eu chego lá. Galera, olha esse papo brabo. Já dá uma curtida, comenta, já segue o Elton também, já deve estar aparecendo aqui embaixo na tela para você. Cara, eu quero te pedir uma dica, né? Todo mundo que vai falar com alguém do mercado financeiro, me dá uma dica para ficar rico agora com você. Dá uma dica para quem está nos assistindo. Claro, não serve para todo mundo, mas em termos amplos. Se a pessoa está nesse momento de vida, da vida dela, está dando certo, está dando errado, provavelmente está dando errado em algum grau, não está livre, está fazendo tudo pelos outros, a história toda. Qual seria, assim, alguns bullets, uma dica, o que você quiser falar para essa pessoa sair da inércia e trilhar um novo caminho, que é um caminho mais livre, com mais bem-estar, com mais experiências, enfim. Dá esse toque para a galera aí. Vou trazer uma reflexão, então, tá? As pessoas, elas tendem a ver as coisas como elas sempre viram. Tem muita gente tentando empreender, tentando enriquecer, tentando ter essa vida mais leve. Eu chamo essa vida de vida memorável, que é uma memória que você prefira contar do que esconder. Só que ela quer a aprovação de alguém que não viu isso pronto ainda. De alguém que viu tentativas frustrantes. De alguém que talvez tenha tentado e não tenha conseguido. Então não adianta você chegar para essa pessoa e dizer, eu vou enriquecer. Você tem que chegar rico para ela olhar para você e falar assim, nem é tão ruim. Até quero dar uma volta no seu carro. Até quero ir no final do ano na sua casa. Tem uma frase que eu sempre passo para as pessoas em palestras, em construções, para que elas realmente pensem em suas vidas. Toda demora nos resultados esconde a espera nas relações. O cara que está tentando enriquecer e não consegue, tentando prosperar e não consegue, tentando empreender e não consegue, o resultado está demorando, esquece o resultado e olha a relação. Toda demora nos resultados, esconde uma espera na relação. Eu nunca vi uma pessoa estar com o resultado travado e não ter uma relação embolada. E as pessoas vão ignorar as relações. Porque as pessoas têm preguiça de terapia, porque as pessoas têm preguiça desses movimentos, porque muitos movimentos são blá 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 mesmo. Então às vezes a pessoa até pega e fala, eu não vou me sujeitar àquilo.
Tá, você pode não se sujeitar àquilo, mas se sujeite a alguma coisa que te mostre o seu ponto cego, que te mostre o seu porquê desse lugar. Você precisa olhar e falar, deixa eu entender por que eu estou esperando. É igual quando uma pessoa cai. Tava indo bem e de repente deu tudo errado. Nunca foi de repente. Nunca foi de repente. Alguma coisa aconteceu quando aquilo aconteceu. Porra, você foi traído, você foi roubado, seu lançamento deu errado, o seu mercado mudou. Beleza, cara, vamos esquecer isso aqui. É igual um acidente. Quando você vê um carro batido, alguém machucado, você fica enviesado pelo carro batido, pelo carro amassado, pelo prejuízo financeiro, por alguém machucado. Mas olha o resto. Como é que tá a relação dessa pessoa? Como é que tá o casamento? Como é que tá aquele divórcio? Tem gente que chega ali no GPS, cara, que vira e fala, eu não consegui fazer um divórcio de alguém que eu já me separei há 8 anos. Tem gente que já se separou, já casou de novo e ainda está resolvendo emocionalmente e mentalmente aquela treta daquele relacionamento. Então, cara, olha um pouquinho para as suas relações, porque tem mais coisa te prendendo aí do que você imagina. Então, quando a pessoa olha, ela faz valer toda a capacidade que ela tem, porque ela se desprende. Ela se desprende. E por mais que você ame uma pessoa, guarde isso. O fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Então você precisa separar, porque são 2 vidas. São 2 vidas. Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu sobrinho, sua tia, sua ex, alguém que te ajudou muito no passado. Você não pode ter fatura nenhuma em aberta, porque toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E no marketing digital, muito se fala sobre técnica, sobre estratégia, sobre hack. Legal, legal. Isso vai funcionar para quem está no ponto de funcionar. Quem está com as relações livres para seguir em frente. Mas nós somos um país campeão em dependência emocional. Um país de pessoas que vão sentir medo, culpa e insegurança. Então, olha para as suas relações, olhe para os ambientes que você frequenta, tenha coragem de olhar para a sua fé, para a sua família, para o seu passado, para você poder seguir em frente. O princípio do que você trabalha é a liberdade e o princípio do que eu trabalho também. Então, felicidade, prosperidade é coisa de gente livre. Ponto. Quem é livre pode, quem não é, não pode. Eu acho que eu só vou te agradecer, te cumprimentar. Papo brabo. Porra, não conheci. Foi muito bom ter te conhecido melhor e ver que, pô, agora vamos trocar bastante, porque a gente tem que tirar esse país de onde ele está, desse atraso. Tuas dicas foram bem práticas. É bom quando tem um questionamento. Os filósofos erravam muito nisso, né? Eles questionavam muito, mas não davam. Pessoal, arrasta para cima que eu resolvo o seu problema dessa questão filosófica. O Epicuro é um cara que eu gosto muito porque ele deu uma solução prática e criou comunidades. E você faz esse trabalho de detectar, libertar e colocar em marcha no rumo de uma vida livre. Eu falo muitas vezes que os nossos alunos chegam falando assim, qual é o seu propósito? Meu propósito é ser reconhecido como alguém que agregou valor e que foi um bom pai, um bom filho. Eu falo, gente, seu propósito, isso não é propósito, isso é epitáfio, é lápide. É lápide. Né? Teu propósito tem que ser feliz, se descobrir, testar novas coisas, ter uma vida mais plena e mais leve. E viver, porque só existe o agora, né? Sem querer viajar muito na filosofia. Elton, muito obrigado. Vamos trocar mais. E galera, de novo, segue o Elton, assina o canal, não, como é que fala no YouTube? Esqueci a palavra. Se inscreve no canal. Eu estou aprendendo a ser youtuber. Se inscreve no canal, comenta, compartilha esse papo. Não só pela nossa vaidade, pela nossa ganância que você vai nos compartilhar, mas por toda essa transformação que esse papo de hoje aqui com o Elton pode transformar na vida das pessoas que você ama. E será que você mesmo ama? Ou você está preso a elas? Vamos deixar essa pergunta no ar. Valeu, Elton. Valeu. Maravilha, tamo junto.